tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da coordenação motora fina. Em os vídeos anteriores eu já havia falado sobre a coordenação motora ampla, a gente já tinha falado um pouco, tinha dado até algumas sugestões, depois eu deixo o link ali embaixo de um vídeo onde eu dou dicas de atividades para trabalhar a coordenação motora fina. Então, a gente vai dar uma esmiuçada, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão da coordenação motora fina. A coordenação motora a gente já sabe que envolve toda a movimentação gesticular, o encaixar, o puxar, o levar, correr, pular, enfim, todo esse movimento que a gente faz com o nosso corpo. Isso envolve coordenação motora. Movimentos grandes, coordenação motora ampla. Movimentos mais finos, mais delicados, mais, vamos dizer assim, refinados, envolve a coordenação motora fina. A coordenação motora fina, ela envolve os músculos menores, antebraço, as mãos, os dedos, a boca também, os olhos. Então, assim, a partir do momento que eu tô lendo um livro, por exemplo, eu tô usando minha coordenação motora fina, olhando, acompanhando as linhas, seguindo as letras. Quando eu estou escrevendo, eu estou usando a coordenação motora fina. Rasgar um papel também envolve coordenação motora fina. Então, todos esses movimentos mais delicados, algo que exige um cuidado maior, um controle inibitório mais efetivo, envolve a coordenação motora fina, certo? O que a gente fala sobre essa questão da coordenação motora fina? A gente precisa trabalhar de várias formas, então o que a gente vai fazer? Atividades que envolvam o amassar, atividades que envolvam recorte, atividades que envolvam enfiagens, né? Atividades que envolvam pressão. Então vamos dizer assim, eu quero que meu filho escreva. Legal, a gente tem que respeitar a questão de idade também, a gente tem que lembrar que existe uma certa idade, mas não porque a criança tem que ter idade para isso, para aquele outro. É que existe também uma questão de estrutura óssea. Então existe uma questão de estruturação do corpo, uma estruturação de noção espacial. Tudo isso envolve para que a criança possa realmente escrever, para que a criança compreenda todo esse processo que envolve o ler, o copiar uma letra, o desenhar esta letra no papel. Então isso tudo não vai da noite para o dia. Existe toda uma série de situações que a criança precisa experimentar, ou seja, experienciar essas situações, para então ela poder, opa, eu tô fazendo isso, eu vou usar, na verdade, né, a gente vai acabar trabalhando algumas situações que a gente brincou no início da nossa infância e que lá na frente vai facilitar esse processo da escrita, vai facilitar esse processo da alfabetização. Que exercício que a gente pode fazer para facilitar esse processo? Deixar a criança engatinhar, por exemplo. Isso vai envolver a questão do tônus, do perceber a força. Então, o segurar o corpo com os membros superiores, isso ajuda a desenvolver esse tônus lá para frente que ele vai utilizar, né? O amassar, a massinha, a moeba, ajudar a amassar massas em casa, pão, macarrão. Vamos usar as mãos, fazer esse movimento de apertar com força. Isso tudo vai facilitar depois na pega, porque é a força que ele vai exercer para segurar o lápis, o giz, a caneta, enfim. É normal que a criança comece usando a pega primitiva que a gente fala, né, de segurar. Isso é normal, é da fase até ela criar, entender que ela vai segurar de outra forma, às vezes ela segura assim, né, até que ela pega a caneta ou o lápis da forma correta. E isso vai de acordo com a fase, de acordo com o desenvolvimento, ela vai se descobrindo e percebendo qual é a melhor forma dela segurar. Existe questão de lateralidade também, porque muitas vezes a criança está acostumada a utilizar a mão direita, mas ela vê que para ela é mais fácil escrever com a mão esquerda. Pode ser, ok. Existe essa parte de desenvolvimento que também vai ter que ser trabalhado, mas isso é com o tempo. Ela vai desenvolvendo, ela vai se conhecendo, se percebendo e descobrindo qual a melhor forma para ela, ok? Algumas atividades que a gente faz quando a criança, né, na fase da criança, ainda no desenvolvimento, vão facilitar esse processo. Fê, quer dizer que meu filho não brincou, não engatinhou, ele não vai conseguir escrever? Não tô dizendo isso, né? Se a criança pulou essa fase do engatinhar, ela vai conseguir normal escrever, enfim, ela vai ter o processo dela e a gente pode trabalhar de outras formas esse tônus também, permitindo que ela suba em cima de uma árvore, que ela se pendure naqueles trapézios, enfim, que deixe ela conhecer o corpo dela. Quando ela passa alguma fase ou deixa de fazer alguma atividade, isso não quer dizer que ela não vai conseguir fazer alguma coisa lá na frente, não.
Talvez ela tenha um pouco de dificuldade ou talvez ela nem perceba e nem precise daquele momento. Mas se for possível estimular isso, é legal, é interessante e não é tão difícil se a gente for analisar. Por exemplo, vamos brincar, a gente tá em ritmo de férias, a gente vai pra praia. Pô, por que a gente já não brinca durante a brincadeira na praia ali? A gente já não mostra e não estimula algumas áreas com a criança. A gente pode trabalhar a parte sensorial. Vamos fazer um desenho na areia? Um desenho, vamos desenhar um barco, vamos desenhar um peixe, vamos fazer algumas letras. Por que não? Eu posso fazer a letra da mamãe, ó, a letra da Profê, ó, F de Profê, olha que legal. Vamos fazer a letra do papai, vamos fazer a letra da mamãe, fazer algumas letrinhas sem obrigação, brincando, apenas apresentando este universo e mostrando que às vezes um desenho ou outro eu posso formar algumas coisas para me comunicar. Eu posso trabalhar a questão sensorial muito forte nessa questão com a criança. Eu posso, por exemplo, chegar com ela e dizer assim, ó, vamos pegar a areia do mar e a areia que está aqui na praia. Tá sentindo que tem temperaturas diferentes? A areia que o mar encosta ali, ela é uma areia molhada, mais fria. A areia que o sol pega mais, opa, é uma areia mais quente, tá sentindo? Percebe as texturas que são diferentes, porque uma areia molhada, ela tem uma textura diferente da areia que está seca. Isso também influencia. Então vamos trabalhar essas duas texturas, vamos sentir essas sensações. Isso vai influenciar depois na hora de pegar o lápis, de sentir a textura. Tem alguns lápis que eles são lisos, tem outros lápis que eles possuem um cabo emborrachado, eles têm um corpo sextavado, a gente tem aqueles giz que são mais grossos, giz mais fino. Então você já vai estar trabalhando várias sensações que vão facilitar depois lá na vida acadêmica da criança. Legal! Vamos brincar de massinha? Então vamos fazer um bolo com areia, porque a areia molhada ela gruda um pouco mais. Vamos amassar, aperta para fazer a areia escorrer pelos dedos, vamos apertar a areia, trabalhando tons, para ele perceber que às vezes mais forte ou mais fraco, mais delicado, trabalhando esses movimentos. A gente pode fazer brincadeiras de enfiagem, onde a gente pode pegar um pote e pedir para a criança colher conchinhas, enfim, e colocar aquelas conchinhas dentro de uma garrafinha. Nós vamos estar trabalhando a coordenação motora fina justamente no ambiente que ela está inserida. É interessante a gente tentar fazer sempre com que aquele momento que tecnicamente você vai estar estimulando a criança, mas aquele momento seja algo lúdico, algo divertido, algo prazeroso, porque a gente só aprende efetivamente quando envolvemos o afeto naquele momento. Então, quanto mais a gente afetar a criança, sim, de maneira afetiva mesmo, a gente colocar algo gostoso, prazeroso, mas, digamos assim, de maneira mais efetiva que aquela criança vai aprender. Aquela criança vai sentir aquilo ali e vai se desenvolver de maneira mais prática, de uma maneira mais, vamos dizer assim, completa, né, falando de nível de desenvolvimento, ok? Espero que tenham gostado da dica. Vou deixar na descrição o link do vídeo onde eu dou as sugestões das atividades que se pode trabalhar utilizando a coordenação motora fina, né? Que a gente pode estimular a coordenação motora fina. Qualquer dúvida, comentem, compartilhem, vamos fazer trocas. Estamos aqui para construir aprendizados e evoluir, ok? Tchau, tchau!